Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos ao programa Pense Grande, um programa que traduz o pensamento do Grupo Diário, trazendo pessoas, personalidades que pensam grande, pessoas visionárias da nossa cidade, pessoas que servem de exemplo para as gerações atuais e futuras. E hoje nós vamos ter assim uma pessoa muito especial, um visionário que eu admiro muito e que sempre pensou grande. Nós estamos aqui graças ao prestígio da Cotricel, que é a nossa grande cooperativa aqui no centro do Rio Grande do Sul e que comemora 67 anos. Estão conosco hoje, então está conosco ninguém menos que Cláudio Zapp. Todo mundo conhece Cláudio Zapp. Mas hoje, além da sua história pessoal, Zapp, nós vamos falar de negócios, que tu é um empreendedor nato, é um exemplo de gestor, e isso que a gente tem que transmitir, né, para esses jovens, para os nossos empresários, né, a coragem que tu sempre teve, a determinação de ir em frente. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Bom tê-lo aqui com a gente. Primeiro a gente quer agradecer muito a esse relacionamento de tanto tempo com o Carlinhos. E estamos assim muito felizes pelo convite. Te parabenizamos porque tu está na mesma linha do teu pai, até no programa. É verdade. Que é trazer pessoas que possam estar a fim de contribuir para o progresso de Santa Maria. Então, parabéns, Carlinhos. Muito Estamos bom. aqui muito agradecidos pelo teu convite, não é? A honra é da gente, sabe disso. Nós somos de pouca diferença de idade, porque é um pouquinho mais, mas assim a gente convive com essa cidade, com os seus problemas, com as suas virtudes. Mas assim, muitos conhecem a tua história, mas assim, é incrível o teu começo, né, desde criança, a tua obsessão por ser narrador de futebol, né? É muito bacana o teu começo de vida. Eu já, no início da minha vida, lá pelos 13, 14 aninhos, eu comecei a colar, copiar os grandes narradores de futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas eu citaria especificamente aqui no Rio Grande do Sul o Pedro Carneiro Pereira, que era da Rádio Guaíba. E grande piloto também, né? Acabou falecendo lá em Tarumã, né? E eu tentava copiar eles com 13, 14 anos, porque eu queria ser narrador de futebol. Eu queria ser narrador de futebol. De tudo que eu faço até hoje, em rádio, o que eu mais gosto é a narração de futebol. Daí acabei sendo narrador, não é? Quando, em 1960, abriu a Rádio Guaratã, 1960, e o... Junto com a universidade. Junto com a universidade. 1960. Aí o chefe dos locutores era o doutor, futuramente ele foi sendo doutor, o doutor Pedro. E foi feito um teste. Naquele tempo, quando não tinha TV, não tinha nada, apareceram 300 pessoas para fazer o teste de locutor. Que coisa! De locutor, mas nem era para narração, era para ler programa esportivo que tinha na Guaratã às 18h45. E eu, que queria ser locutor, e principalmente de futebol, me inscrevi. Mas tu não tinha nem 18 anos? Não. Aí 13 anos é quando eu comecei a treinar. Mas em 1960, quando ela abriu, claro, eu já estava lá com meus 18 aninhos por aí. E fiz o teste, né? E o doutor Pedro Martins era o nome dele, assim, Zapp. A tua dicção é muito boa, mas naquele tempo tinha que ter vozeirão, assim, sabe, Carlinhos? Você lembra, né? Os locutores tinham que ter uma voz grave. E eu não tinha, e até hoje não é uma voz grave que nem muitos locutores. E ele disse, olha, tu tem uma dicção muito boa, Zapp, mas a voz ainda é meio de guri. Tu ficou em segundo lugar, pode ser que um dia a gente precise, porque nós estamos precisando só de um. Aí quem ganhou foi o Tabajara Tages.
que foi estrear numa sexta-feira. E era 18h45. 18h30 eu cheguei na rádio que eu queria assistir ele. E veio um temporal. Um temporal e entrou o diretor na época, Ney Remédio de Souza. Mas ele já estava, ele veio da rua, ele vendia também, ele estava todo molhado. O que está fazendo aí, Zap? Não, vim assistir a estreia do Tabajara. E ele está aí já? Não, acho que não chegou por causa desse temporal aí. Ah, então tá bom, então. Eu fiquei aguardando, dali uns 10 minutos o Ney voltou ali. Chegou o Tabajara? Não, não chegou ainda. Se ele não chegar, tu assume. Mas que coisa, o que é o destino? Aí eu assumi. E depois, quando teve a primeira narração de futebol, que o Pedro Martins sabia que eu queria ser narrador. E o narrador era ele. Foi o Pedro Martins, o narrador de um jogo lá no campo do Internacional. Rio não. No Rio não. No Rio não. E o Pedrinho que estava narrando, antes ele era da Rádio Santamarense. E já fazia tipo um ano que ele não narrava. Então ele começou a narrar e eu já via no transcurso do primeiro tempo, de vez em quando ele fazia mas tocava a ficha, né? E daí ele me dizia assim, ó, se de repente eu começar a ter muito problema assim, tu dá umas faladinhas qualquer ali para preencher o tempo. Tá, comecei a preencher aqueles tempinhos de 10 segundos, 15 segundos para ele poder se salvar ali com... né? E lá pelos 20 minutos do segundo tempo, eu me lembro até hoje, pegou a bola o Salatiel, que era ponteiro direito do Rio Grandense. Mas já pegou a bola lá na intermediária contrária e ele driblava uma barbaridade. E aí o Pedro... Vou narrar o gol. Em pleno ataque. Narrei o primeiro gol da minha vida. Gol do Salatiel do Rio Grandense. Mas o destino assim. te acompanha sempre. Foi assim. E depois sim. Mas depois foi pro quartel, né? Daí eu tive que ir pro quartel, né? E no quartel a gente não podia trabalhar em outra coisa, na época, né? Inclusive, se tu vinha no centro da cidade, tinha que vir fardado. E trabalhar não poderia. E eu queria continuar trabalhando no rádio. Aí o capitão da companhia do QG era o capitão Maders. Hoje a gente pode falar porque isso aí mudou. Não é mais a situação que nem naquele tempo, né? Aí eu pedi licença para falar com ele, com o capitão Maders, e disse a ele, capitão, quando eu não for escalado no quartel, em fim de semana, eu gostaria muito de narrar futebol, que é o que eu gosto, uma barbaridade, e sei que não posso, mas estou aqui vendo o que eu poderia fazer. Ele me disse bem assim, Zap, vê se tu entende, eu não estou te dizendo nada. Pronto. Digo, tá bom, vou narrar. E aí fui narrar um jogo lá em Cruz Alta, no campo do Guarani. Foi quando a torcida de Santa Maria era grande, foi acompanhar o time na época. Não, o pessoal ia de trem, o Rio Grandense principalmente, meu tio ia de trem para Cruz Alta. O sócio do teu pai, né? Oswaldo Guem. O Oswaldo Guem, ele era fanático pelo Rio Grandense. Era. Eu sei que fui lá narrar e evidentemente que daí eu não ia narrar com a roupa do cartel, não podia nem estar com a roupa do cartel ali, narrei o jogo. Segunda-feira a gente saía da companhia do QG e ia tomar café no 7º RI, que era do lado ali, né? E estamos chegando assim e naquele tempo acho que era tenente, soldado 89, sai da fila. Eu saí, me apresentei, então. Eu ontem estava em Cruz Alta e o senhor estava trabalhando e sabe que não pode. É verdade? É, sim, senhor. Eu vou comunicar para o teu comandante que certamente que ele vai te punir. Eu disse, sim, senhor. Saí, fui tomar meu café. Capitão Maders nunca disse uma palavra. Saudoso, depois morreu afogado. Pá. E assim foi, né? Aí depois tu foi para Imembuí, né? Depois do quartel. Quando eu já fui para o quartel, porque eu não podia trabalhar, aí eu fui tentar com o capitão Maders, né? Aí, pelo que ele me disse, tá. Aí, então eu fui trabalhar na Rádio Imembuí.
lendo o esporte, que a Imembuí tinha de tardezinha, depois do quartel, e narrando futebol. Aí eu fui para Imembuí. De início. Sabe que eu me lembro, porque em pouco tempo tu virou uma personalidade em Santa Maria. E eu me lembro que eu era adolescente, 15, 16 anos, eu me lembro, que no teu casamento, no primeiro casamento, foi transmitido pela rádio, porque tu já era muito popular, muito popular. E eu não esqueço que foi transmitido, o teu casamento foi transmitido pela rádio, porque logo tu virou uma personalidade da cidade. A gente começou a fazer coisas malucas, né? No bom sentido. Porque, inclusive, tinha uma rádio aqui do lado, que era a Rádio Municipal São Pedrense, frequência boa na época, até hoje é 900 kHz, e o diretor dela era o seu Diniz Melo. E eles não tinham nada do meio-dia até 1h da tarde, horário nobre naquele tempo, né? Daí fui lá falar com ele, e para ver se alugava esse horário diário. Ele acabou fazendo uma proposta, aceitei, e aí fiquei alugando esse horário. Então a gente começou a fazer coisas malucas, né? Como, por exemplo, a Imembuí estava com 5 kW, naquele tempo era uma potência, era a rádio mais forte de Santa Maria, era a Imembuí. E ela era tão qualificada que as propagandas que vinham eram dessas firmas grandonas, tudo, o Melhoral, o Brahma, era tudo para Imembuí. Uhum. E esses municípios aqui de perto, ela pegava local, ninguém ia vender. E um dia eu disse para a Belim, doutora Belim, eu vou tentar vender em Agudo, que já era uma cidade de um tamanhozinho bom, pessoas muito queridas. Fui lá para Agudo, para vender. Passei o dia inteiro, peguei uma firma, só. Eu digo, mas que barbaridade, o que será que é isso? Não vou embora, vou posar aqui. Aí, de noite, fui jantar ali na rodoviária, tinha um restaurante ali. Estava jantando lá, sozinho, e chegou um cidadão. E me perguntou, o que o senhor está fazendo por aqui? Daí expliquei para ele que fui lá para pegar comerciais, etc, etc. Mas quantos que o senhor pegou? Eu digo, uma firma, só. Tanto que fiquei, porque estou chateado. Como é que eles não estão anunciando em rádio nenhuma? A única que pega aqui é a Imembuí, não tinha rádio Faxinal, Restinga, isso aí nada tinha. É bem assim. Amanhã o senhor vai pegar umas quantas. Mas que jeito? É que o alemão, enquanto não confiar em alguém, ele não confia mesmo. Eu vou lhe acompanhar. Eu sou o sargento aqui de Agudo. Mas que coisa. Que fato, né? E aí pegamos um monte de firma e tal. Fiquei muito amigo do pessoal de Agudo. Naquele tempo o prefeito era o Dr. Pedro Miller. Pedro Miller. E gosto muito de Agudo até hoje, mas aconteceram coisas desse tipo assim, né? Mas desde cedo tu teve esse espírito de empreender, de correr atrás, de não se conformar com a situação. Claro. Que daí chegou um tempo, Carlinhos, que a gente foi evoluindo muito na parte, não só de microfone, mas de venda de comerciais. Uhum. E aí na Rádio Imembuí, quem vendia muito também era o Paulo Gilberto Oyer. Te lembra dele? Paulo Gilberto Oyer, foi teu parceiro. Meu parceiro. Foi teu parceiro. Mas só que o Paulo vendia as propagandas que ele pegava e recebia comissão para ele, e eu as que eu pegava para mim. E ele também tinha um vozeirão, né? Vozeirão? Eu me lembro. Ele era de São Gabriel, eu acho. Não, a esposa dele, a Lena, era de São Gabriel. Isso. O Paulo Gilberto era daqui. Foi grande Morava parceiro ali na rua teu. Doutor... Eu me lembro, vocês eram parceiros. Mas ele vendia uma barbaridade e era inteligente, querido. E eu bem apresentado. O cara era bem apresentado. Bem apresentado. Aí o que aconteceu? Abriu a TV Imembuí. Que casualmente é a matéria do Jornal Diário dessa semana. Eu vi. A TV Imembuí. Abriu a TV Imembuí. E um pouquinho tempo antes de abrir a TV, eu e o Paulo sentimos que não tinha ninguém para se dedicar à parte publicitária, para a TV que estava chegando. Aí criaram a... Vamos se juntar e criamos a Gilpe Publicidade Limitada. Grande Gilpe, que quebrou outro paradigma na cidade. Vocês tomaram conta do mercado. Eu e o Paulo Gilberto nos viramos ali a partir de 1º de julho de 1964.
fundamos a Gilp Publicidade, que Gil saiu de Gilberto e os dois PE de Zap. E aí a gente iniciou um trabalho fortíssimo, também na televisão, só que daí a gente não poderia vender na televisão porque nós éramos funcionários da Rádio Imembuí. Aí falamos, eu e o Paulo, vamos pedir demissão. Aí pedimos a demissão para o doutor Abelim, né? Mas vocês são loucos. Mas não aceitou. Como é que vocês vão largar tudo isso aí e tal? Ah, doutor Abelim, é que a gente está vendo que está se expandindo o negócio e como daí nós não podemos, a única maneira de dar para fazer é nós sair fora da Rádio Imembuí, por isso que estão pedindo demissão. E aí pedimos demissão. E passamos a vender publicidade bastante para a TV que abriu, né? TV Imembuí. E era ali do lado da Rádio Imembuí. Era no fundo. Nos fundos ali. O prédio da Rádio Imembuí, na rua Venâncio Aires, era enorme, ia lá. E eu me lembro, né, Zap, que tinha, quando ia fazer uma externa, tinha um muro branco pro lado de fora do pavilhão, né? Aí vinha a câmera e o locutor, ou quem ia ser entrevistado, ficava contra o muro, vamos fazer uma externa. Eu me lembro muito bem daquele tempo. Ela lutou muito no primeiro ano, porque quando ela arrancou, o doutor Abelim, o teu pai, o seu Salvador Isaías, eram várias pessoas que botaram na cabeça de botar a TV em Santa Maria. Wilson Aita, né? E então eles projetaram a TV, mas viram que o dinheiro era muito grande e aceitaram que a RBS entrasse com 20%. 80% era tudo do pessoal de Santa Maria. Sócios locais. Aí, primeiro ano de funcionamento, prejuízo. Aí a RBS entrou com os 20% e o pessoal de Santa Maria com os 80% que tinham e tocaram mais um ano. Final de mais um ano, prejuízo. Aí o pessoal já meio cansou e tal, olha, vamos vender tudo para a RBS. Aí a RBS que ficou a detentora dessa TV aqui de Santa Maria. Eu acho que é aí que veio o Enio Kogo. Veio o Enio Kogo. O Enio Kogo para ser... Já em nome da RBS. Da RBS. Que fez um baita trabalho. Mas o cara era sensacional. Tu te lembra, Carlinhos? Muito. Esse futebol grande aí era tudo vendido. Mas olha, ele gostava, eu gostava muito, né? Era parceiro. Enio Kogo. Todos os discos que eram lançados, ele me guardava um para me dar de presente da gravadora da Globo na época. E era um fumante, né? Passava fumando. Ih, como fumava. Fumava, que era incrível. Tu já era anunciante daí, né? Sim. Já tinha firma, tudo, né? Sim. Bárbaro. E a gente gravava assim, era um amadorismo total, né? Fazia uma gravação de propagandas, né? Era tudo muito amador, né? Mas era o começo, né? Mas era o começo, E assim foi indo, né? Mas o teu tempo, a dedicação de vocês era mais para Gilp, porque tu sempre foi um vendedor. É que quando a gente saiu, né, de funcionários da Imembuí, aí com a agência, a nossa dedicação maior era na agência. A tal ponto que a gente tinha quase que, em todas as rádios nós tínhamos programa da Gilp. Aos domingos, eu e o Paulo Gilberto tínhamos Jornada da Cidade de Campo, alugado, na Imembuí. Das 7h30 da manhã até as 9 horas. Depois do Cerejinha, por ali. Das 7h30 às 9, era a Jornada da Cidade de Campo. Daí terminava aquele espaço ali, dava um descanso de 30 minutos e eu assumia na Rádio Medianeira, domingo 92, através da Gilp. Daí eu ia para casa, meio-dia, folgava até 1h. A 1h entrava domingo, entrava a Imembuí a Ponto Sucesso. Tinha uma audiência enorme, das 13 às 14. Aí às 14, outro horário arrendado. O Cerejinha. Arrendava rodeio na Querência, que era de auditório. O vereador Cerejinha. Que era das 14 até às 15 horas. E o locutor do Cerejinha, para ler os comerciais, era eu. Como a venda dos comerciais do Cerejinha também era eu. Aí Deus. Quando era 15 para as 13, eu encerrava a leitura do último bloco, pegava a moto. Ia para o campo. Eu ia para o campo. 15h15 abria a jornada de futebol, né?
e narrava o jogo e tal, e chegava em casa quase às 7 da noite, 8 horas o Albelim me escalava, das 8 da noite até a meia-noite. Que coisa impressionante, Assim. né? Aproveitou, porque tudo estava começando. Estava começando. Tudo estava começando. É. E começou a penetrar também, a vender comerciais no interior. No interior também, porque daí a gente fez um relacionamento grande com o Wilson Cirolini, Dio Cirolini. que era gerente do quê? Da Rádio Faxinal Limitada, que era dos padres. Isso. E o Wilson era gerente. Isso. Era gerente. Era dos E padres aí, palotinos, é. E naquele tempo, a energia elétrica no verão, funcionava poucas horas, através da usina Nova Palma, né? Porque a seca ia pegando já naquele tempo, e ela trabalhava poucas horas. Então, a gente fazia aquelas mensagens de Natal e Ano Novo, e eu tinha que me mandar para lá de moto, porque a gente tinha que ler ao vivo, já que não tinha gravador, não tinha nada. Naquele tempo não tinha, né? Tinha que ser ao vivo. E nem asfalto tinha, né? Nem asfalto. Mas E que aí a história. gente foi se relacionando. Mas o meu desejo, ao fundarmos a Gilpe Publicidade, que depois o Paulo Gilberto teve que ir embora, fiquei sozinho. Ele teve que ir embora para São Gabriel. Ele foi para São Gabriel, isso eu me pra São lembro Gabriel. bem, muito bem, que ele foi embora. E o nosso relacionamento foi simplesmente fantástico toda a vida com o Paulo Gilberto. Daí o Paulo foi embora, a Lena era de lá, né? Mas a Gilpe eu só tinha ela para guardar tudo que eu poderia, porque o meu desejo era ter uma rádio. É o que nós vamos falar logo adiante, Era meu desejo. porque agora nós vamos começar a entrar no empreendedor Cláudio Zapp. Bom, pessoal, olha, mesmo quem já conhece há muito tempo o Cláudio Zapp, né, não sabia de alguns detalhes importantes e como o destino, né, o privilegiou. Ele estava no lugar certo, no momento certo, que as coisas iam acontecer. Então, já voltamos com essa conversa muito agradável com meu amigo Cláudio Zapp. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região.
Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta para o segundo bloco, nessa conversa muito agradável com meu querido amigo, fraterno irmão Cláudio Zapp. Nós ouvimos no primeiro bloco, né, as passagens da sua vida, né, que dá um romance quase. Mas ele teve sempre o sangue de empreendedor na veia. Desde cedo, né, tu pensou em empreender. Aí a Gilpe já foi um passo... Foi um trampolim. Importante, uma maturação, né, e o teu sonho era ser dono de rádio. Era. E como é que começou isso? Aí foi da seguinte maneira, através da Gilpe, todo o dinheiro que sobrava eu depositava num banco que tinha ali na Galeria do Comércio, Banco Bahia. Banco Bahia. Guardava tudo que eu podia porque o meu sonho era ter uma rádio. Como comecei do zero, qual era a solução? Comprar uma rádio quebrada. Então teve aqui em São Cepé uma rádio que eu, pelo que já vi na época, embora fosse jovem, e essa rádio vai ser caçada. Era uma rádio em São Cepé. Depois realmente foi caçada. Aí não deu certo, porque o cara achou que ele podia tocar o barco adiante. Júlio de Castilhos, Ari Flores, que eu conheci muito, também estava numa situação crítica. E naquele tempo tinha um ministro chamado Higino Corsetti. Higino Corsetti, gaúcho, né? Fechou um monte de rádio. Gaúcho. Fechou a de Júlio também. O Ari achou que ela tinha conceito, a rádio, mas estava toda enrolada, né? Também não consegui comprar. Outra que estava com dificuldade, seu Manuel Coimbra, de Tupanciretã. Também fui lá, não consegui comprar. A Rádio Guaratã tinha sido adquirida pelo Jaime Medeiros Pinto, que comprou de um pastor praticamente todas, 98% das ações. E aí o Coser passou a ser o gerente da rádio em nome Outra do figura, Jaime, né? Outra figura. O Coser, Luiz Carlos Coser. Luiz Carlos Coser. E o Jaime disse para ele, escuta, mas não tem agência de propaganda que pode nos ajudar, porque ela estava falida praticamente, a Rádio Guaratã estava falida. Aí o Coser disse, olha, tem a Gilpe aí, mas nunca fez nada aqui com a gente e tal, porque a Guaratã não tinha conceito nenhum, né? E aí o Coser veio ali falar comigo, eu digo, não, vou dar um apoio para vocês, é gente nova que está vindo aí e tal, vamos dar uma força. Mas fiz de tudo ali que pude fazer para ela levantar e começamos a botar comerciais. Eu me lembro que na época, anunciar na Rádio Guaratã criava problema até para o anunciante, porque ela era desconceituada. E isso aí foi cobrado, sabe de quem? Do doutor Ilídio Biaki, que tinha feito um contrato bom conosco na Rádio Guaratã. A gente já conhecia ele, né? E foram cobrar deles. Como é que foi? O senhor foi fazer o contrato lá? Fui fazer e vou prestigiar a Rádio Guaratã, sim. Nós temos que dar força para quem está começando. Doutor Ilídio Antônio Biaki. Bom, aí um dia o Jaime, que vinha de vez em quando a Santa Maria, que ele era de Santiago, né? Vinha de vez em quando em Santa Maria, eu fiz um trabalho enorme ali para ajudar a recuperar, mas estava longe ainda de recuperar. Aí ele disse assim, Zapp, queria falar contigo. Me botou dentro no carro dele, eu acho que eram 5 Chambora, um carro bonito. Naquele tempo a Venâncio Aires era invertida. Era invertida ali. Sabia? Claro, claro. Era invertida. Ia até o 7º e dobrava e voltava. Zapp, quero te vender a metade das minhas ações. Agora era uma SA, né? Bah, mas Jaime, olha, meu sonho é ter uma rádio. Mas mesmo que agora tu esteja com dificuldade, tu me vender a metade, eu acho que eu não... A condição que tu propuseres, eu vou aceitar. Bah, então, deixa eu pensar. Aí fiquei de pensar, bom, eu tenho tantos reais guardado para isso, e essa parte eu posso oferecer para ele.
o restante eu vou ter que parcelar em 48 vezes, vou fazer a proposta. Fiz a proposta aí, dia 28 de janeiro de 1972. 28 de janeiro de 72, ele parou ali na Alberto Pasqualini, que a Gilpe era em cima, né? É, isso. Zap, bate o contrato aí, a metade é tua. Pô, eu era um guri ainda, né? Eu tava tirando o curso de administração. É. Digo, bah, ou eu me salvo dessa jornada ou vou me desconceituar para o resto da vida. A gente tirando o curso de administração é uma responsabilidade, né? Pela Universidade Federal. E as aulas eram de dia. As aulas eram de dia. As aulas eram de dia. Bah! Fiz aquele contrato ali com o Jaime, metade, rapaz do céu. E se atracamos a trabalhar, E conseguimos fazer na Guaratã coisas fantásticas. Foi a primeira rádio de Santa Maria que fez uma transmissão internacional. Grêmio e Estudiantes em La Plata, na Argentina. Meu Deus, verdade isso? Transmitimos de lá. De lá. Aí saímos aqui de Santa Maria, eu e o Jorge Saraiva, de repórter. Fomos de trem húngaro até Uruguaiana. Não arrumamos papéis, né? Nada, atravessamos de táxi para o outro lado. Porque tinha vindo também naquele tempo uma tormenta terrível, encheu de água tudo que é parte. Chegamos do outro lado na rodoviária. Que hora sai o ônibus para La Plata? Era Grêmio e Estudiantes em La Plata. É aquele ali, ó, vai sair em 5 minutos. Compramos a passagem e se fomos. Meu Deus. E chegamos lá primeiro em Buenos Aires, aí pegamos outro ônibus para La Plata. Quando chegamos lá, fomos direto naquele tempo era telefônica, né? Que hoje tu vai falar, os caras não acreditam. É. Os fios, a transmissão vinha por fio, de poste em poste, de lá até aqui, te lembra disso? Impressionante. De poste em poste. Usava o poste e o telégrafo, inclusive. É, chegamos na telefônica, sim, a pedido de vocês está aqui certinho, para o estádio, tudo. Bom, já nos tranquilizamos, estava lá o pedido e tal. Chegamos no estádio cedo, o jogo era acho que 20h30, chegamos, eram umas 18h30 mais ou menos. Então a telefônica deixava uma linha para a gente botar o equipamento nas cabines. Procuramos e tal, não achamos nada. Então vamos falar com o cara da telefônica, que estava escalado lá para... Aí ele disse assim, olha, lotou, não tem mais nenhuma cabine, então vocês vão ter que transmitir no meio da torcida. Deixei a linha de vocês ali, ó, no meio da torcida, rapaz. Mas que coisa, A sorte que era cedo ainda, né? E tinha já bem pouquinha gente ali. Senhores, nós somos de Brasil e temos que transmitir agora em meio a ustedes. Precisamos de la proteção deles. Brasileiro, pode transmitir que vamos cuidar de você. Aí narramos no meio deles ali. A história fantástica. Quando foi 20 horas, entramos... Primeira transmissão internacional de uma rádio de Santa Maria. Foi. Estudiantes de La Plata e Grêmio jogavam Renato no Grêmio. E assim... Mas quais eram as outras rádios que transmitiam o futebol também? A Imembuí e a Imembuí nunca abandonou o futebol, transmitia sempre. Só que isso aí ninguém imaginava que de repente ia se conseguir patrocinadores e fazer uma transmissão desse nível. Ninguém imaginava. E a gente imaginou que era possível e foi uma coisa fantástica. E o Ilídio deve ter patrocinado a transmissão? Ele patrocinou, ele tinha uma firma ali na Ângelo Glione, te lembra que vendia máquinas, a Face Centro. Face Centro. E assim foi. Arrumamos várias firmas e tal, e transmitimos de lá. Então a Guaratã foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. E quando é que tu ficou de dono da Guaratã? Foi nessa ocasião que eu te falei, 28 de janeiro de 72. E os outros 50% tu comprou depois? Os outros 50%? Não, aí eu fiquei com o Jaime um montão de tempo. E aí o Jaime acabou falecendo. A parte dele ficou para a mãe dele. Depois da mãe ficou para o irmão dele. Eles continuaram com esse percentual. E aí quando o irmão dele, que cuidou para a mãe, para receber os prolabore, aquelas coisas todas, Zap, a mãe já está velha e nós queremos vender. E aí eu disse para ele que eu não poderia comprar. Porque nós já tínhamos adquirido a Rádio Osório e levei o Pedro Edir D'Ambrós Farias, que naquele tempo que eu arrendei a Rádio de São Pedro, ele era locutor lá, me ajudou uma barbaridade. Vou convidar o Pedrinho.
Aí o Pedrinho foi nosso gerente em Osório, e quando deu essa oportunidade de comprar a parte da Rádio Osório, passamos para o Pedrinho. E aqui na Guaratã permaneceu a família do Jaime, que até hoje ainda tem a parte dele, hoje é da ex-esposa dele, dona Ieda Terezinha Severo Pinto. Tem até os dias Mas de hoje. que coisa, rapaz, que história. E uma vez por ano ela não recebe dinheiro mandado pelo banco. Nós vamos lá. Claro. Hoje ela está com, acho que quase 90 anos. Esse dia fomos lá de novo. Fica numa felicidade. Que dona alegria. Ieda, a esposa do Jaime. Tá, e daí pra frente? Aí tu te empolgou. Aí começamos, né? Daí veio a Osório, daí veio a integração da Restinga Restinga Seca. Seca. E ali foi andando. O que foi aparecendo, a gente estudava e tal, e tocava o barco para frente. Até que houve uma ocasião que teu pai participou, que a Rádio Imembuí estava com uma dificuldade financeira muito grande e foi colocada à venda. Tu sabe disso? Lembro bem. Essa parte tu sabe, né? Aí... E era uma SA em Imembuí, né? Era uma SA. Aí, quem é que se interessou muito para tentar achar alguém que comprasse a rádio? Só que aí levaram esta proposição da Imembuí para as empresas fortes de Santa Maria, Planalto, foram na Cassisme, e quando examinavam o quadro da Imembuí na época, ninguém queria. Aí ofereceram para nós. Eu achei que naquela ocasião nós já tínhamos a Nativa, que já estava estourando, estava muito bem, mas eu achei que a gente não poderia se atracar. A família Isaías, né? Salvador Isaías. Salvador Que é o Isaías. que tinha a grande maioria. Eles ficaram um tempo com a rádio na mão, né? Um bom tempo. Um bom tempo, né? O seu Salvador, é bom a gente dizer, essas pessoas empreendedoras e queridas da comunidade, ele que tinha a grande maioria, tinha 92% das ações da Imembuí. Ah, é, tio? Sim, mas não era para ganhar dinheiro, nunca. Ele queria que a rádio participasse de todas as coisas importantes da cidade. Esse era o interesse do seu Salvador. Só que daí, pela situação financeira dela, foi colocada à venda. Na ocasião a gente não pôde. Passou um ano, não conseguiram ninguém. Quem queria comprar à vista era o bispo Edir Macedo. Mas queria pagar à vista. Aí o seu Salvador ficou naquela situação. Eu vou na missa todos os dias. Eu me lembro dessa história. Eu vou na missa todos os dias às 7 horas da manhã. Como é que eu vou vender para uma outra religião? Para os evangélicos. Essa história eu me lembro. Tu sabe, né? Eu me lembro perfeitamente que a proposta era muito tentadora. À vista. À vista. E ele que ia na missa todos os dias, às 18 horas ali na catedral. Né? E também por pressão da igreja. Ele era muito próximo ali do bispado. Né? Muito. Mas e daí como é que ficou? Ele não vendeu para o Edir Macedo? Aí não vendeu e já tinha... Depois que nos ofereceram, que depois apareceu o Edir Macedo, passou um ano e meio, me procuraram de novo, aí foi o Ronaldo Schmidt, que já tinha me procurado a primeira vez. Zap, eles querem vender para ti. Faz a proposta que eles querem vender para ti. E aí eu tremi, né? Aí falei para pessoas íntimas, entre elas Névio Belé Cancian. Ei, meu amigo Belé Cancian. Advogado Névio Belé Cancian, que era do lado da Gilpe, no Taperinha. Né? Zap, não tem que dizer não adianta. Tu vai ter que enfrentar. O Névio. E aí veio outras pessoas também. Não, tu tem que enfrentar. Prefeito na época, Oswaldo Nascimento, também deu todo o apoio. Tivemos que comprar a Rádio Imembuí daí. Eu me lembro que foi uma negociação longa, né? Foi longa. Pagamos tudo direitinho, né? Mesmo que levou lá não sei quantos meses, mais 40, 48. E eu me lembro que tu fazia, agora estou puxar para minha memória, que tu saía a vender propaganda na Imembuí, linkando a propaganda com o pagamento das prestações que tu tinha.
tu movimentou muito a sociedade de Santa Maria, as empresas de Santa Maria, né? Nós precisamos salvar a Rádio Imembuí. E eu me lembro que tu chegava nas empresas, isso aqui, ó. Mas o que nós queríamos é que as empresas anunciassem para o faturamento da rádio ser capaz de pagar as contas da rádio e, enfim, tudo, né? E aí ela começou a crescer muito. Mas o próprio prédio da Imembuí ali, que hoje eu não sei quanto é que valeria aquele prédio. Bem, uma tonelada. Aquele prédio estava perdido já para o Instituto Riachuelo. Isso. Então nós tivemos que alugar a parte de baixo. E era um aluguel pesado, né? Aí o Névio disse assim, Zap, que a torre era na Walter Jobim, que era campo. Na época lá era campo. Era campo, lá era a torre, que não ocupava todo o espaço, sobrava um espaço enorme. Aquele terreno enorme lá foi comprado na época do Dr. Antônio Abelim, onde estava a torre da Rádio Imembuí. E o Neves, não, vai botando pedra, areia, tijolo, vai botando lá e faz uma construção e vai lá para fora. Porque era caro o aluguel ali, já tinham perdido tudo, né? Daí levantamos aquele prédio lá onde estava a Imembuí, a Nativa. Até há pouco. Até há pouco tempo. Agora já é um prédio novo. Lindo. Bonito, né? Lindo, maravilhoso. E aí nesse inteirinho todo, eu nunca perdi o meu desejo, porque quando eu comprei a Rádio Guaratã, essa metade do Jaime Pinto, que ele vendeu da maneira que eu te falei, aí eu fiquei pensando, terminou o meu desejo, eu tinha desejo de ser narrador de uma rádio grande de Porto Alegre. Essa história eu me lembro. Naquele tempo era Guaíba, isso, Pedro Carneiro Pereira, era a Gaúcha, que não tinha potência ainda, era só 20 kW, e a Farroupilha que dominava o estado, porque era 50 kW, onde o narrador na época era Pedro Ernesto Denardim, né? Essa história é muito bom que tu conte, que eu conheço, mas essa história é interessante. Então, comprei a Rádio Guaratã em 28 de janeiro de 72, não posso mais ser convidado por uma rádio de fora, dessas de Porto Alegre. Quando foi lá pelo mês de junho, mais ou menos, ligou Telmo Tartarotti, diretor da Rádio Farroupilha. Zap, olha, o parceiro do Pedro Ernesto Denardim foi para a Rádio, acho que nacional do Rio de Janeiro, e agora está faltando um narrador aqui. E o pessoal, quando vai a Santa Maria narrar aí, os jogos do Inter de Porto Alegre, do Grêmio, dizem que tu sabe, que tu é um bom narrador. Não tem como tu me mandar as fitas aí E eu não disse nada para eles que eu nem poderia, né? E as fitas eram aquelas grandes, de rolo. De rolo. Fita de rolo. Não, eu mando as fitas assim, pode deixar que eu mando. Com as narrações, os golos, tudo. Quem demandar as fitas. 30 minutos depois, o cara me ligou de novo. Tu não pode inventar no telefone uma narração? Posso. Então tá, vou te passar para a técnica ali. Aí o cara falou, ó, eu vou contar até 13 e tu narra um jogo aí no telefone. Inacreditável. Eu narrei aqueles minutos ali, né? Aí o cara lá, o que mandava, que era o Tartarotti, mais o Mar de Barcelos, tu vem aqui domingo, que vai jogar Inter e Bangu, de manhã, e tu vai narrar esse jogo, daí tu fica para segunda-feira nós conversar. Tá, narrei, dormi lá segunda-feira, fui lá na rádio. Olha, nós queremos te contratar para isso, que era para ir embora para lá, né? Porque eu não tinha dito que não podia, né? Sim. Aí eu disse para eles, olha, eu não posso, que a gente pegou uma rádio que nós temos que se atracar que nem louco para salvá-la, que era a Rádio Guaratã na época. Mas esse era um sonho meu. Se vocês me escalarem em qualquer parte do Rio Grande nos domingos, eu vou. Mesmo? É mesmo. Então nós vamos ter contratado. E aí eu fiquei transmitindo junto com o Pedro Ernesto Denardim, aonde eles me escalavam. Que história, né? Aí realizei esse sonho, que era narrar eu tinha esse desejo aí. E quanto tempo durou essa maluquice? Aí eu ia por tudo que é canto narrar. Claro que era difícil, né? Porque tinha ocasiões que eu saía, por exemplo, de Rio Grande, na caminhoneta da Farroupilha, chegava em Porto Alegre à meia-noite, pegava o Planalto a 1 da madrugada, e no outro dia, às 7h30, 8 horas, estava na Guaratã trabalhando. Era duro. 6 meses. Tá. Meu sonho eu realizei. Vou pedir demissão.
Aí pedi demissão. Realizou o sonho de ser Realizei o locutor sonho de esportivo de ser numa narrador grande esportivo. rádio. É por aí. Mas que coisa, né? Mas assim, a tua grande jogada também, né? Que na época, eu me lembro assim, mas eu como marqueteiro, no lugar do Zap, eu não iria abrir uma rádio só com música nativista. E tu provou o contrário. Quantos anos tem a Nativa? 34. 34 anos. Quando nós abrimos a Nativa, no dia 27 de abril de 89, assim como ela é hoje, só música nativa, eu me lembro que eu tive ali na Presidente Vargas, acho que era 19h44. Ali era a Ford. A Ford. E um dos diretores da Ford era o teu pai. Não era? Sim. Ali na Presidente Vargas, 19h44. E eu fui lá para ver se colocava a Ford também na Rádio Guaratã, né? E aí o teu pai disse assim, mas Zap, o doutor Cirilo Costa Beber, Zap, de onde é que vocês vão tirar tanta música nativa para tocar só música nativa? Eu estava junto. Tu estava junto? Eu estava junto. Eu me lembro perfeitamente que ele disse assim, mas Zap, tu é louco, tu vai te atirar uma rádio só com música gauchesca? Que na época não tinha essa expansão essa do quantidade. gauchismo. Não tinha essa quantidade. Não. O que tinha na época eram as músicas gaúchas mais tradicionais, né? É. Tipo do Teixeirinha, Cerejinha, Gildo quando de começaram, Freitas. começou a ter os festivais. os festivais. É. E daí veio muito, na época, CDs e tudo. E hoje a diferença é que a música nativa, toda ela praticamente, ela tem fundamento. São letras belíssimas, belíssimas, belíssimas. Né? É impressionante a capacidade, né, do compositor gaúcho, né? Mas, credo, impressionante. E ajuda muito o próprio vocabulário nosso, né? Que é diferente. É. E assim a gente foi defendendo essa tradição gaúcha, né? Que agora mesmo vai novamente ser buscada a chama crioula. Dessa vez é na cidade de Cristal, aquela cidadezinha que tem perto de Camaquã. De lá é que vai partir a chama. Os cavaleiros do Rio Grande buscam, e esse ano até será levada também para Santa Catarina e Paraná. Na época antiga, Santa Catarina participou da Revolução Farroupilha, né? Sim, sim. E a gente acompanha isso aí tudo com muito brio. Né? Olha, meu amigo Zap, eu sabia que nosso tempo ia ser muito complicado, porque é muita história. E agora nesse segundo bloco foi só empreendedorismo, né? A tua visão de negócio e fazendo o que gosta, inclusive sendo narrador de uma grande emissora, né, transmitindo jogos de futebol. Pessoal, nós já voltamos aqui para o último bloco com esse encantador Cláudio Zap, um legítimo encantador. Já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Quem anda pelas ruas de Santa Maria já percebeu a transformação que está acontecendo na nossa cidade. São obras por todos os cantos para dar mais dignidade, segurança e conforto à nossa gente. Porque, para nós, investir em infraestrutura é investir em qualidade de vida. Mantenha o seu IPTU em dia e nos ajude a seguir transformando o coração do Rio Grande. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos de volta para o último bloco, conversando com essa pessoa muito querida, Cláudio Zap. A Cotricel nos prestigia e a Cotricel é um modelo de organização, né, que acompanha o nosso produtor rural desde o plantio até a comercialização da sua safra. Obrigado, pessoal da Cotricel. Zap, bom, nós vamos ter que fazer uma síntese agora. Quer dizer, o tamanho que ganhou o teu negócio, né? Quem são teus parceiros, como é que funciona, o que hoje é uma organização complexa, é complexo, porque tu montou uma teia de relacionamentos, né? E tu criou uma holding, como é que tu consegue administrar? Quantas rádios são? Aqui na Nativa e na Imembuí, nós temos o Mano Alcides, que nos acompanha. Desde sempre, desde a Gilpe. Eu conheci ele na Gilpe. Que teve a primeira época do Alcides, ele era sargento da Brigada Militar. É verdade. Em Porto Alegre. E de vez em quando eu ia visitá-lo. E aí eu estava vendo aquela dificuldade de estar em Porto Alegre, num serviço que é perigoso, e e numa daquelas visitas eu perguntei para ele, para a Tita, esposa dele, né? Olha, Alcides, se tu tem, de repente, desejo de retornar para Santa Maria, tu fica de assistente nosso lá, de assessor nosso. E aí eu acho que não levou 30 dias, ele topou a parada e você vem embora com a Tita. E o Alcides é nosso parceiro aí, né? Anos e anos e anos. Nós temos o Johnny Schiffelbein, o Alcides é o diretor superintendente da Imembuí. E o Johnny é o nosso vice-presidente da Imembuí, que está conosco também desde guri. Sim. O Johnny era discotecário, está conosco lá. Então essas são pessoas chaves que estão ali ao meu lado. E já tenho a presença forte do Albert, meu filho, que ele sabe vender, sabe fazer microfone, sabe fazer brincadeira. E ele tem uma coisa que eu nunca aprendi a fazer e nem vou aprender. Ele entende de transmissor. Até de transmissor. Pois tu me disse que ele resolve problema técnico. Pois é, até isso aí o Albert faz. Aí ali junto, tá comigo ali todos os dias, do meu lado tá o Olívio Daniel, que tá com 37. 26, doutor. 26, digo, quem tá com 37, fez 38 o Albert. O Olívio tá com 26, também tá ali sempre comigo, tem a voz mais bonita que a minha, já sabe vender, já é gerente da Rádio Princesa de Candelária, né? Embora que ele não fique lá, mas vai toda semana. Tenho a Cristina Medianeira, filha, que cuida da parte de
as duplicatas, essa parte toda, financeira, né? A Gelta Maria, que é do dinheiro, que está lá desde aquele tempo antigo, seríssima. E daí essa parte da expansão, basicamente, se tu não tiver um gerente competente, não tem fundamento. Então esse é o problema, tu tem que ter um gerente competente. E outra coisa que eu não acredito, Carlinhos, é que tu possa ter essas empresas aí e não visitá-las. Eu acho que tem que ir lá estar presente. Então, talvez uma coisa que eu acho errado de minha parte, as que estão super bem eu não vou nunca. Claro. E as que estão mal eu vou firme. A gente não passa de 3 meses e vai para tentar incentivar, tentar fazer entrar nos eixos. E quais são as rádios, então, que tu tens hoje? Então, nós temos aqui em Santa Maria a Nativa e a Imembuí. Em Júlio de Castilhos, as 2 rádios comerciais a 14 de julho. A 14 de julho e a Itapuã. Que eram do Sérgio Barcelos. Que a vida inteira quis vender para nós, mas nunca dava certo. E daí ele faleceu e a filha que ia tocar. E tocou. Só que dali 1 ano e meio ela me ligou e disse: quero tomar um cafezinho contigo. O pai queria vender para ti, nós vamos te vender. As 2 de julho. Daí nós temos na sequência ali a Rádio Blau Nunes, de Santa Bárbara do Sul, que é uma emissora FM, antes era AM. Classe C vai passar agora para A4, vai sair de 500 watts, vai para 4.000 watts. Nós compramos juntamente com o gerente de Julho, que é o Borer, Diego Borer, e o Edson Debem, que o pai dele já era do nosso grupo antigamente, o Arizoli Debem. Nós compramos uma rádio que era da Ubra em Carazinho, que estava liquidada. Lá nós colocamos Nativa Norte Gaúcho. Já tem uma rede nativa, então? Né? Já tem uma rede nativa. Aí nós temos uma rádio aqui nas Missões, muito boa, a Rádio São Luís, que era AM, hoje é uma FM fortíssima, né? Depois nós temos aqui em Alegrete, um cara de cabeça fantástica, sócio, amigo, irmão Juscelino Medeiros, que é o diretor da nossa rádio. Se chama Rádio Nativa Alegrete, mas não é a programação da Nativa de Santa Maria. Ela é de várias opções. Levamos anos e anos o pessoal dizendo: Zap, tu é louco na fronteira. Hoje a rádio mais lucrativa do grupo é a Nativa do Alegrete. Que incrível. Depois nós temos em Livramento a Maratã, que tinha esse nome desde o início. Nós temos a Líder também, lá em Livramento, temos 2 emissoras. Voltando aqui para a região centro do grupo nosso, tem a Integração, de Restinga Seca, com Ciroline, que é um cavalo para trabalhar. Às 6 da manhã está todos os dias no ar ali. E nós temos a 97, que está muito bem. São as 2 de Restinga. Candelária, nós temos a Princesa, que o gerente é o Olívio Daniel. Daí nós temos lá em Guaporé a Rádio Liberal. Muito boa, região enorme, tá bem. Depois nós temos em Campo Bom a única das 9 rádios AM que nós não conseguimos migrar. Em Campo Bom. E essa rádio aí, ela está juridicamente andando, e eu acredito que estradulando, em meio ano a gente vai fazer ela migrar para a frequência de 89,9. Vai migrar. Mas de 9 rádios, migramos 8 para FM. Lá ainda no litoral, que eu te falei do Pedrinho, que a gente levou aqui de São Pedro, lá a Rádio Osório, que também é do grupo. Depois aqui, adquirida há 1 ano e meio, do lado de Novo Hamburgo, Portão, que é Rádio AM. Essa é a AM que nós compramos agora há pouco tempo, então ainda vai demorar um tempo que o canal dela para migrar é canal faixa estendida. Lá não tem mais canal na faixa atual, só na estendida. E a estendida são raros que possuem rádio que sintonizam em faixa estendida. Então, tem a rádio de Portão. Depois nós temos uma cidadezinha de 7.000 habitantes, que os caras amam a rádio, que é a Amaral Ferrador, Rádio São José. E lá na beira do litoral sul, a Rádio Nativa Zona Sul, que era a Rádio Cassino, agora é Nativa Zona Sul.
Aí já transmite o padrão Já nativo. é o padrão nosso já. Mas é uma rede, eu digo, né, o Cláudio Zap é o Assis Chateaubriand, é o nosso Assis Chateaubriand, que criou essa rede incrível, né, o prazer, e tu faz isso com um prazer bárbaro, que eu te acompanho, e tu ainda... Eu aprendi uma coisa, Carlinhos, que eu gostaria de transmitir isso aqui para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Trabalhe pelo mérito e ficarás rico. Trabalhe pelo dinheiro e ficarás pobre. E vou dar um exemplo daqui de dentro. Uhum. Esse rapaz foi sempre enlouquecido por ver coisas que podia ser mudado. E ele começou a observar. Porque o diário, que hoje é uma potência, o diário era da RBS. Sim. E o Paulo Roberto Cecim, ele sempre observava, ele é quieto, né? Mas é um pensador de primeira qualidade. E aí ele sentia que o jornal, e era verdade, o jornal da RBS aqui, estava indo muito mal. Não tinha futuro. Não tinha futuro. Ia fechar. Aí o Paulinho foi na direção da RBS, e salvou Santa Maria, que senão hoje nós não teríamos jornal. Não teríamos jornal, isso é pura verdade. Isso é o Paulo Roberto Cecim. Claro que isso aí, eu sei que o grupo tem 10, 11, 12 mas sócios. Ele podia ter ficado sozinho, né? Mas esse espírito dele, né, de comunidade, né, trouxe um grupo, hoje nós somos em 9, mas que com a liderança dele, quer dizer, Santa Maria tem, né, um excelente jornal, né, e um complexo de comunicação hoje moderníssimo. No interior do estado não tem igual. Não tem. Não tem igual. Realmente essa é uma homenagem. Eu acho que ele fez isso aí para quê? Ele fez isso aí para Santa Maria. Para Santa Maria. Paulo Roberto Cecim. E puxou pelo pai. Puxou pelo pai. Né? Puxou pelo pai. Puxou pelo pai. O seu Bartolomeu Cecim trouxe a primeira FM para Santa Maria. Né? A cultura... Aí tinha Atlântida. Já tinha Atlântida, Tinha né? Atlântida. E o seu Bartolomeu, tu ainda tem um minutinho? Sim. O seu Bartolomeu Cecim entrou na política. Foi. Lembra? Para concorrer a deputado. Para concorrer a deputado, porque ele era gerente do Banrisul. Diretor do Banrisul. Diretor do Banrisul. E foi candidato a deputado estadual. E ali na primeira quadra que a gente chamava, hoje é Salvador Isaías, né? Ele chegou ali e me disse bem assim: Zap, tu aguarda uns 6 meses, quando eu ver o resultado das eleições, eu vou decidir a minha vida, com relação à radiocultura. Talvez eu venda, e aí eu vou vender para ti. Mas antes de vender, eu quero ver se o meu guri era o Paulinho. O Paulinho parece que gosta muito de rádio. Tu vê, rapaz. Tu já contou isso para ele? Pro Paulinho, não sei se já contado para ele essa história. Seu Bartolomeu me disse: o Paulinho, antes de eu te fazer uma proposta, eu preciso saber se eu perder as eleições, que ele perdeu, né? Perdeu. Eu preciso saber se esse meu guri gosta de rádio como eu estou imaginando que ele gosta. Tá? Passou a eleição, eu disse: olha, Paulinho realmente quer assumir e gosta de rádio e vai tocar o barco para frente. Tá aí, Paulo Roberto Cecim. Bah, Cláudio Zap, como era imaginado, né, falta tempo porque é muita história, e eu fiz questão de te convidar porque é um modelo de empreendedor. Humilde, tu sempre foi essa pessoa humilde, querida, carismática, que ainda chega para a gente com uma proposta comercial escrita naquela máquina Remington, né? Que não sei onde é que tu acha, até o pessoal lá na rádio assim, não sei onde é que vai achar fita ali para... Eu guardei bastante. Então eu te parabenizo, né? Te quero muito bem há tantos e tantos anos, e nós precisávamos levar, né, para os nossos jovens, nossos empreendedores, né, esse espírito, né, de pensar grande.
Tu tá com quase 80 anos. Tenho 80 anos. Não, mas eu quis diminuir um pouquinho. Com 80 anos, são dois exemplos, né? Tu e o Dilo Marion, com 80 anos e sempre pensando grande. É isso que nós precisamos, né? Gente que pense grande. Obrigado pelo carinho, né? E até a próxima, se Deus quiser. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.